Cruzeiro com o time celeste, repórter Emerson Pansieri. Mais de 27 mil cruzeirenses garantidos para domingo contra a Chapecoense e técnico Arthur Jorge vai precisar mexer no ataque. Que depois do grande resultado na Argentina já pensa no Brasileirão. Não é isso, Emerson Pansieri? Bom dia. Bom dia pra você, Nath, pra quem acompanha o Tiro de Meta da Itatiaia. Excelente quinta-feira pra todo mundo. O Cruzeirão voltando aos trabalhos hoje na Toca da Raposa e começa então a preparação para o duelo contra a Chapecoense. Jogo que está marcado para domingo às 4h da tarde e é casa cheia. Com certeza, mais de 27 mil cruzeirenses já confirmados. Esse número vai aumentar hoje, na parte da manhã, na parte da tarde, à noite. A Nação Celeste gosta desse horário, até por conta das caravanas, né? Vários torcedores também do interior do estado podem chegar com tranquilidade e querem acompanhar o Cruzeiro passar essa energia, esse gás, esse incentivo após o Cruzeiro voltar com um ponto na bagagem, o empate com o Boca, que deixa o Cruzeiro na liderança do grupo D da Copa Libertadores da América. E o técnico Arthur Jorge, para esse compromisso contra a Chapecoense, tem um problema. Não conta com o Arroio. O atacante está fora, o equatoriano tomou o terceiro cartão amarelo no jogo do Palmeiras e vai cumprir suspensão. O que será que vai fazer o técnico Arthur Jorge? Será que ele vai de Sinisterra? Será que ele vai de Bruno Rodrigues? Bruno Rodrigues, o primeiro tempo dele do Boca não foi legal, não. Será que ele pode poupar mais algum jogador? Um atleta que tá de tanque cheio é o Christian, né? Ficou descansando por 2 partidas, fez um bom jogo também na Argentina. Vamos esperar o que vai pensar o técnico Arthur Jorge para esse compromisso contra a Chapecoense domingo no Mineirão. Nath, uma coisa é certa. Mineirão lotado. A Nação Celeste gosta do jogo às 4h da tarde. Quem não gosta, né? Do jogo às 4h da tarde no Mineirão. E aí vem caravana, vem gente do estado inteiro para acompanhar o Cruzeiro. Esse duelo na franca campanha, né, do Cruzeiro de recuperação do Campeonato Brasileiro. É um duelo importante. Não tem essa, Chapecoense é um adversário mais frágil, nada disso. Respeito total na Toca da Raposa para esse compromisso e o técnico Arthur Jorge pensando em relação ao Arroio. O Arroio tá fora, suspenso com o terceiro cartão amarelo. Quem vai jogar? Será que vai o Sinisterra? Será que vai o Bruno Rodrigues? Será que ele vai colocar outro jogador no esquema tático ofensivo do Cruzeiro ou será que ele vai compor meio campo? Enfim, vamos ver o que é que ele vai fazer para esse duelo contra a Chapecoense, já que perdeu o Arroio que ficou de fora também do jogo contra o Boca por conta de uma suspensão. O Arroio tinha sido expulso no duelo da Universidade Católica e agora tomou o terceiro cartão amarelo no duelo com o Palmeiras. Ele marcou o gol naquele jogo do Palmeiras e não vai enfrentar a Chapecoense já nos preparativos a partir de amanhã, né? Pensando no jogo contra a Chapecoense, até porque a sequência é o Barcelona na quinta-feira de Guayaquil, quinta-feira que vem, e depois o Cruzeiro fechando também os trabalhos antes da Copa do Mundo, duelo contra o Fluminense, jogando domingão no Gigante da Pampulha. Xará! Pois é, e já vou emendar de uma vez com você, ô Pansieri. E a situação do zagueiro Igor Julião? Deixa eu atualizar a situação do zagueiro Igor Júlio, que é mineiro de bom sucesso e joga no Brighton. As negociações, elas acontecem e elas ganharam novos capítulos, né, nos últimos dias. A primeira proposta formalizada pelo Cruzeiro foi recusada pelos ingleses, que desejam receber 6 milhões de euros. Isso dá quase 35 milhões de reais para liberar o Igor Júlio. E a diretoria do Cruzeiro prepara uma contraproposta e aguarda uma nova sinalização do Brighton para buscar esse jogador. E a apuração nossa aqui da Itatiaia com o Lucas Barbosa e com pessoas ligadas também à negociação é que existe sim um otimismo para que o desfecho positivo seja alcançado. Torcedor do Cruzeiro, Igor Júlio, vê com bons olhos também a vinda para o Clube Celeste, gostou de poder trabalhar com Arthur Jorge, daquilo que foi oferecido pelo clube. Ainda não há um acordo verbal entre o Cruzeiro e o jogador, mas isso não deve ser problema porque as partes já tiveram conversas, já se reuniram para entender onde o Cruzeiro quer chegar, onde que o Igor Júlio também pode se encaixar. É um zagueiro que atua mais
do lado esquerdo da defesa. Zagueiro Igor Júlio, ele que tá aí na mira também do Clube Celeste. É o Cruzeiro no mercado. A partir de julho, então, pode chegar zagueiro para reforçar o time do técnico Arthur Jorge. O Cruzeiro volta aos trabalhos nesta quinta-feira na parte da manhã e inicia a preparação para o duelo contra a Chapecoense, jogo domingo às 16h no Mineirão. A expectativa é de Gigante da Pampulha lotado, mais de 27 mil cruzeirenses têm presença segurada e com certeza o público vai melhorar ainda mais. Uma preocupação do técnico Arthur Jorge é no setor ofensivo. Ele não conta com Arroio, o jogador está fora, suspenso com o 3º cartão amarelo. O que será que ele vai fazer? Ele vai colocar o Bruno Rodrigues? Será que ele vai colocar o Sinisterra? Vai mexer na formação do time? Algum outro atleta pode ser poupado? Vamos começar a entender esse Cruzeiro a partir de amanhã com os jogadores já focados também nessa retomada do Brasileirão. O Cruzeiro atinge maior sequência invicta com Arthur Jorge após batalha na Bombonera. E tem esse detalhe do Cruzeiro também fora de casa, né? Que tá indo muito bem. Mas maior sequência invicta com o AJ. Depois desse empate aí por 1-1, atingindo a marca de 5 jogos seguidos sem derrota, o Cruzeiro nessa temporada 2026. Encarou 3 competições, Brasileiro, Copa do Brasil e também a Libertadores, e conseguiu uma vitória de virada, por exemplo, diante do Bahia, teve o empate diante do Palmeiras, a vitória de classificação na Copa do Brasil e esses outros resultados também, Universidade Católica, o empate 0-0 na Libertadores, além do jogo de ontem, é claro. 5 gols marcados, 2 gols sofridos, 2 vitórias, nenhuma derrota nessa sequência de 5 jogos e 3 empates. Se você olhar assim, quer criticar, você falaria, mais empatou do que venceu, mas olha os empates, né, Valu? Importantíssimos para o Cruzeiro e em contextos assim, em que os empates foram valiosos. Exato, porque não dá para você considerar um empate que me irrita até hoje, daqui a pouco ele já vai fazer 1 ano, Cruzeiro 3, Juventude 3, lá em Caxias do Sul. Ali foi uma porcaria de um empate, né? Então eu sempre gosto de levar em consideração o contexto do empate. 2 empates e na Libertadores, e fora de casa, e com jogador a menos no segundo tempo, hein? Como é que eu não vou valorizar isso? E que manteve o Cruzeiro com a condição de chegar na última rodada, no Mineirão, precisando de uma vitória simples para se classificar às oitavas. Então, fica difícil, né? Não contextualizar e não dar o valor devido a esses empates. Empates que valeram, empates que sinalizavam muito mais o caminho de uma derrota do que de um empate. Contra o Palmeiras, não é nem falado, praticamente na antevéspera desse jogo contra o Boca Juniors, contra o Palmeiras, o adversário já diz tudo, um gramado sintético, novamente chuva, né? Então uma situação também onde o Cruzeiro jogou o jogo à vera, não ficou devendo em nada, em competitividade pro Palmeiras. Então são empates importantes e ali as vitórias, né? A vitória para cima do Goiás a vitória que valeu passar na Copa do Brasil. Uma vitória de um jogo que o Cruzeiro chegou com por ter empatado o primeiro jogo, com a obrigação de vencer o Goiás ou então de ir para a loteria dos pênaltis, né? Para um time que não tinha nada a perder, o Cruzeiro cumpriu o papel e a grande vitória de virada na Fonte Nova para cima do Bahia. Então, Léo, o Cruzeiro anteriormente havia... essa é a maior sequência, né, invicta do Arthur Jorge. A outra havia sido de 4 partidas, quando ele enfrenta Grêmio, Goiás, Remo e Boca Juniors, e aí acaba vindo o clássico exatamente quando ele foi derrotado. Eu espero que essa sequência invicta agora fique recheada com mais 3 vitórias para a gente parar num aspecto muito legal antes da Copa do Mundo. E nessa sequência aí de 5 jogos, 4 fora de casa, Pedro. E assim, 4 batalhas, um período bem curto, né? Questão de recuperação, deslocamento. É óbvio que o ideal, o cenário de felicidade para todos seria um número maior de vitórias, mas é o que o Valu falou, existem empates e empates. O Valu foi até mais distante, eu vou pegar um esse ano, apesar de todas as circunstâncias, mas que me incomoda muito, e acho que vai me incomodar por um tempo, o 0-0 com o Santos no Mineirão, pelo que foi o contexto do jogo do Cruzeiro. Foi um jogo muito ruim do Cruzeiro,
ali até com Wesley Carvalho, né, depois da saída do Tite. Mas é importante, Léo, é uma sequência que o Cruzeiro deixou bem claro, questão de competitividade, tem o contexto de jogo contra Boca Juniors e Católica de ter um jogador a menos, toda a atenção do Cruzeiro dentro de um grupo dificílimo de Copa Libertadores, e o Cruzeiro conseguiu cumprir os seus objetivos. Existiu a possibilidade de vencer o Boca Juniors? Existiu, mas existiu também a possibilidade de perder, o próprio Fabrício Bruno falou muito sobre isso. E esse jogo contra o Palmeiras aí, cara, pra mim foi um jogo bem legal também, até porque eu sei que isso não importa tanto assim, talvez, mas acho que foi algo legal, é o reconhecimento, por exemplo, que veio do Abel Ferreira, né, quando ele falou do que o Cruzeiro ofereceu de dificuldade para o Palmeiras e etc. Então, sequência interessante, temos oportunidade aí de, quem sabe, ir para a parada da Copa invictos, né, se o Cruzeiro venceu o confronto contra a Chape, tem 3 jogos aí para poder concluir isso, tomara que consiga, vai ser muito legal, mas é uma sequência importante para os objetivos do Cruzeiro. Verdade, e a gente estava falando aqui mais cedo, Samuel, sobre os gols evitados e esperados nesses jogos fora de casa, inclusive. O Cruzeiro, um jogo não sofreu gol contra a Universidade Católica no Chile, mesmo com o jogador a menos, contra o Goiás também não sofre gol. E ali, nesses 5 jogos, essa sequência teve o gol sofrido contra o Bahia, o gol sofrido também contra o Boca Juniors e o Palmeiras. Poucos gols sofridos também essa sequência do Cruzeiro, mesmo fora de casa, inclusive. E a defesa junto com o Otávio, mas que também, até se o Jonathan Jesus vai um pouco mal, às vezes o Fabrício Bruno vai bem, ainda não vi um dia que os dois estão para baixo, né? Parece que os dois estão... Mas também acho que eu tô querendo que chegue logo também o dia que os dois estão no ápice, que aí... Isso assim já aconteceu, não sei, assim, no ápice, mas não, a defesa é boa, a defesa foi bem. Acho contra o Boca, no Mineirão. Os mas dois assim, fizeram um jogo bom. Porque para a gente tá numa sequência assim, contra né? Um dia um que tá mal, outro. Ali pra mim foi um bom jogo. E foi a primeira deles. Primeira deles juntos. Na sequência, né? E eu lembro que a gente ficou com uma imagem muito por conta do ano passado e até em alguns momentos começo do Tite. Fabrício e Jonathan junto não vai dar e tal. Sim. Agora, uma sequência aí desses jogos, nos últimos 10, só uma derrota, né? Foi o clássico. Foi o clássico. É uma campanha, assim, com o mesmo material humano, né? O Arthur Jorge sem tempo para treinar, recuperação, jogo, vídeo, conversa. É uma evolução, e conseguindo assim, achar mais soluções, assim, né? Porque agora a gente vê hoje a gente olha pro Kenji como um cara que, em determinado momento do jogo, você fala, não, podia colocar o Kenji. Hoje é o Kenji de verdade, vai. Sim, não é o Kenji imaginário. Não é o Kenji hipotético. Não, e quando eu falo de verdade, tá, pessoal? Não tô falando que ele é o super, é o Tsubasa. Que é o samurai. Não, tá? Vai pegar a origem utilizável, né? O Kenji decidiu um jogo na Fonte Nova. O jogo ali da Fonte Nova é decidido por ele. Decidido por ele. Pronto. E antes daquele gol, ele ainda cria baitas oportunidades, né? Ele que dá o passe pro Pereira quando coloca o Caio Jorge em condições. Tem um cruzamento dele pro Pereira. Esse Arthur, ele perdeu menos fora de casa do que em casa. O Cruzeiro tem 3 derrotas com o Arthur Jorge. E ele perdeu só... Só uma foi fora, que era o São Paulo. Isso, e faz tempo, hein? Tomara que... Nossa, então, eu quero... Quando o Cruzeiro entra nessa vibe, começa a ganhar em casa e tempo de invencibilidade fora, não tô comparando o trabalho, tá? Mas o Cruzeiro, no ano passado, quando o Cruzeiro consegue atingir esse tipo de número, é sinal de boas campanhas do Cruzeiro. É fato, isso aí não tem como você fugir disso. E o Luiz, vocês acharam que ele entrou mal? Eu achei que ele entrou bem. No jogo contra o Boca? Achei que ele entrou bem. Não. Teve isso aí também. Não, ele faz uma baita jogada no começo daquele lance que o Christian perde o gol. Sim. Eu não quero criar expectativas, né? Ele vem fazendo movimentos que ele não estava com confiança. Eu tô completamente iludido. Fale por você, então. Mas eu gostei da explicação do Arthur Jorge. Eu tô completamente iludido com o Sinistera. Pra mim, pior que eu também. Completamente. Eu tô. Deixa me ilusão, eu tô falando só pra não ele aqui, eu tô tão iludido que eu queria ele titular no fim. Sim, o Pedro. Não, eu acho que essa é uma queria ontem também. Eu queria ele titular ontem. Com o Sinisterra, não sei o quê. Eu tinha a sensação que ele tava sendo preparado para aquele jogo. O Valu vai curtir essa analogia. Aquela cena o Goku, não é? Que fica dentro da câmera. Era o Sinisterra lá na câmera, assim, tipo... Eu tô iludidaço e me deixa.
Eu já tava preparado, Léo, pra camisada do Cruzeiro lá na Bomboneira com o gol do Sinisterra. Eu vou bolar uma música pra ele. Fala pessoal, estamos finalizando aqui mais um vídeo do canal. Quero agradecer aí a todos que assistiu o vídeo até o final, muito obrigado. E lembra aí vocês de estar aí deixando o like, você que curtiu o vídeo, tá? Dá essa força aí pro canal, deixando seu like, é muito importante o like de vocês, tá? Ajuda demais o canal, tamo junto. E você que não conhece o canal, tá chegando agora, tá? Quero já desejar boas-vindas a você, tá bom? Fique à vontade aí para estar se inscrevendo no canal, fique à vontade. Ativa o sininho de notificação também, é muito importante, para toda vez que sair uma notícia aqui no canal, você vai estar sendo notificado no teu telefone, tá? E fique à vontade também para estar deixando aí a sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo. O like, tá bom, gente? O like é importante também. Deixa o like, tá? O like, nossa, o like é muito importante, tá? A participação de vocês também ajuda demais o canal. E quem puder também tá tirando um tempinho para estar compartilhando o vídeo com os amigos. Isso também é muito importante pro canal, tá bom? Quero agradecer a todos aí a preferência que vocês estão dando aí ao canal, tá bom? Sejam mais uma vez muito bem-vindos. Convido vocês aí a dar uma olhada aí nos vídeos anteriores. Talvez vocês vão encontrar notícias que vocês ainda não assistiram, então possa ser que vocês se atualizem. Então fiquem à vontade que esse canal aqui é de vocês, tá bom? Vou ficando por aqui, ficaremos atentos às notícias. Qualquer novidade a gente pega e coloca aqui no vídeo, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!